Eu volto aqui, presidente Sarney, o mesmo tema que eu falei, por incrível que pareça, talvez 1 mês e meio atrás. É inacreditável que, passado tanto tempo, ainda seja atual falar da greve das universidades brasileiras. Naquele momento, eu lembro que eu disse que você vai sair. Alguém precisava avisar aos professores e ao governo de que o Brasil está no século XXI. No século XXI, é uma tragédia imensa. Nós temos as universidades paralisadas por 2 dias, quanto mais por 3 meses, como estamos chegando, senador Eurípides. Lamentavelmente, passado todo esse tempo, tem sido impossível terminar a greve. Centenas de milhares de alunos estão sem aulas, dezenas de milhares de professores estão com suas vidas angustiadas. E eu devo dizer que reconheço que o governo também passa por sua angústia, e o ministro Aloysio Mercadante, nesse sentido, eu tenho confiança de seu interesse em resolver. O governo passa suas angústias por falta de recursos. E o Brasil fica sem encontrar uma solução. De um lado, os professores, e até com razão, insistem que as ofertas do governo são insatisfatórias, e do outro, o governo insiste, e também com suas razões, de que está chegando aos limites dos seus gastos. E isso eu já alerto há bastante tempo, embora a minha crítica ao governo é que não há recursos para isso. Nós estamos realizando uma Copa do Mundo, estamos nos preparando para Olimpíadas, estamos fazendo diversos projetos como trem-bala, etc, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria falar hoje, senador Sarney, é chamar a atenção que essa greve, ela só demora tanto porque há algo mais profundo do que salários e recursos. Fala-se muito que a greve é contra o sucateamento da universidade, mas estão esquecendo que há um sucateamento muito mais grave da universidade do que a falta de verbas e a falta de salários. É o sucateamento do conceito de universidade. O conceito de universidade, a maneira como ela funciona hoje, é um conceito superado, em crise. E não adianta, não será suficiente resolver esse problema da falta de recursos, do sucateamento de verbas, se nós não resolvermos o problema do sucateamento do conceito de universidade. E eu quero apresentar aqui alguns destes sucateamentos. Por exemplo, a universidade ficou velha num mundo onde o conhecimento avança tão rapidamente. Até algumas décadas atrás, um médico formado colocava seu diploma na parede e 40 anos depois, um médico velhinho, com aquele diploma, ele podia continuar o tratamento dos seus doentes. Hoje, a cada 6 meses, veja bem, a cada 6 meses, se esse médico não estudou, não tomou conhecimento de novos equipamentos, de novos métodos, de novos remédios, ele está sucateado. A universidade não está sendo capaz de fazer com que o conhecimento que ela inventa avance na mesma velocidade do conhecimento que avança nas empresas, em escritórios e institutos de pesquisa. Não é por acaso que as grandes revoluções que aconteceram nas últimas décadas, como da internet, como do microcomputador, aconteceram fora das universidades, não dentro das universidades. O conhecimento avança mais depressa fora do que dentro da universidade. Isso gera um descontentamento, uma insatisfação, que termina se realizando em greves em nome de salários que estão baixos, em nome de falta de verbas, que é verdadeiro, mas que tem uma causa mais profunda. Outro sucateamento é a velocidade como o conhecimento se espalha no mundo. Antigamente, o lugar onde o conhecimento se divulgava era dentro da universidade, em que um professor chegava com todo o seu conhecimento e repassava esse conhecimento aos professores. E eles carregavam a sabedoria. Não é mais assim.
Hoje o conhecimento se espalha espontaneamente pelas redes sociais, pelas televisões a cabo. Antigamente, para você saber qualquer coisa de astronomia, você tinha que estar na universidade. Hoje basta você estar na frente da televisão, senador Eurípides, e toma conhecimento de fenômenos astronômicos que foram descobertos pela NASA ontem. A universidade não consegue concorrer com esses novos instrumentos. A universidade está ficando aberta no mundo inteiro. A nossa se fecha, se nega. Harvard, MIT, Stanford, hoje já tem cursos abertos. Quem quiser em casa entra e começa a estudar. Recebe diploma ou não recebe, isso é outro problema. Mas aprende. Os cursos deles já não exigem mais penetrar lá dentro. O Brasil consegue ir resistindo a essa tendência do conhecimento que se espalha por fora das universidades. Ela fica sucateada no seu conceito. Da mesma maneira que ela fica sucateada pelo fato de não ter percebido que hoje o conhecimento não cabe mais dentro de um departamento. Hoje o conhecimento exige mistura do saber de um médico com um engenheiro elétrico para poder entender um coração. Para poder entender o cérebro exige a mistura do biólogo com o médico, com o neurologista, com especialistas em informáticas, em formas de informática, para poder entender como é que funciona o cérebro. O pensamento de ponta já não cabe mais nos departamentos, mas as nossas universidades não conseguiram entender ainda como colocar junto o pensamento de um engenheiro com o pensamento de um biólogo, com o pensamento até de um poeta. Aí as nossas universidades ficam conceitualmente sucateadas. Tão sucateadas também porque não descobriram ainda a importância da educação de base. A nossa universidade de base está muito ruim e isso contamina a universidade. Agora, muitos podem dizer, mas sempre foi assim a educação de base. Mas tinha uma diferença. É que antigamente, como a universidade recebia poucos alunos, ela fazia uma seleção e escolhia, numa educação de base péssima, um pequeno número de pessoas talentosas. Mas hoje, como o número é grande daqueles que estão na universidade, não é possível escolher apenas pessoas talentosas. Tem que abrir, e aí entra gente que não está preparado. Gente que podia estar fazendo o curso, se quisesse, pela internet, porque aí não se contestava. Mas ficam contaminando dentro da universidade, e isso conceitualmente gera um descontentamento nos professores. Eu dou aula toda semana na Universidade de Brasília e converso com os professores da engenharia. Eles são frustrados porque têm que dedicar um tempo imenso para ensinar a matemática que os meninos não aprenderam no ensino médio. Isso gera uma frustração, termina virando uma greve em nome da falta de salário, que é verdadeira, mas também por uma contaminação que eles vivem. Nós temos também o problema do sucateamento, da falta de humanismo dentro da universidade. O mundo de hoje exige que você seja um filósofo, se quiser ser de qualquer profissão. E o que a gente vê é o contrário. Cada vez mais se restringe o conhecimento do profissional, perdendo a capacidade crítica de entender o mundo. E aí o universitário fica numa situação de descontentamento pelo maior e mais visível dos sucateamentos, que é a empregabilidade. Até poucos anos atrás, um diploma universitário era um passaporte ao sucesso. Não é mais. Hoje o diploma universitário ajuda você penetrar no mercado onde você vai ser testado, onde você vai ser analisado, onde você vai ser observado. E hoje a gente forma pessoas que estão numa profissão de mão de obra excedente. Sobram profissionais, não tem empregabilidade. Em outras profissões até não sobra, mas estão despreparados. Aí a universidade se frustra, ela fica descontente com ela própria e canaliza essa mágoa, esse descontentamento, essa frustração em greves que daqui a pouco a gente pode dizer que seculares. Porque 3 meses de greve de universidade é um século do ponto de vista do que se pede conhecimento. E alguns dizem, e aí é outro sucateamento do conceito,
de que depois se recupera isso por meio da reposição de aula. Não existe reposição de aula. Um operário, pedreiro, ele pode dizer que repõe o tempo perdido na greve, colocando o tijolo no mesmo lugar que já estava marcado para esse tijolo. O conhecimento não. O conhecimento, se ele não entra na hora certa, ele já entra de uma maneira equivocada, deformada, porque se não está motivado o aluno, ele não aprende bem. E depois de 3 meses de greve, não existe aluno que volte para a universidade motivado, satisfeito, propício. Nós estamos, portanto, precisando que algo seja feito. Quando teve aqui o ministro Mercadante, na Comissão de Educação, ele fez uma pergunta: o que nós do Senado podemos fazer para ajudar a resolver essa greve? Infelizmente, ele não deu nenhuma tarefa para a gente. Eu gostaria de ter recebido a tarefa. Converse com os professores, discuta com eles, intermediam a negociação. Não receber isso. Quando ele fez a última oferta, eu cheguei a colocar um certo apelo aos professores para que voltassem às aulas e, em aula, se renegociasse mais conquistas. Não adiantou, porque os professores estão profundamente incomodados e descontentes. E temos que respeitar. Eu só não fico satisfeito é que eles não entendam toda a dimensão do sucateamento. Qualquer pessoa tem direito a ver apenas a aparência. Um professor universitário tem que ver a aparência e a profundidade. Lá de baixo, quais são as causas concretas dos fenômenos, das coisas. Por isso que são universitários. E o sucateamento aparente, verdadeiro, é de salário e de verbas. Verdadeiro, mas não suficiente. Há uma crise mais profunda. O conceito de universidade que nós herdamos, que já tem quase 200 anos dessa maneira que está aí, esse conceito está sucateado. É preciso ir além e refundar a universidade brasileira. Dar dinheiro, pagar salários, mas refundar a universidade. Uma outra instituição, com o mesmo nome de universidade, mas com uma estrutura diferente, com compromissos diferentes, com maneiras de funcionar diferentes. Eu cheguei a sugerir ao senador Mercadante que, na hora de discutir os aspectos de verbas e de salários, ele discutisse também os aspectos do conceito de universidade que o governo deseja. Que ele dissesse aos professores: vamos atender às reivindicações, mas vocês vão fazer as mudanças que o mundo precisa, que o Brasil necessita que sejam feitas na universidade. Lamentavelmente, o debate fica apenas no sucateamento nas aparências verdadeiras, não falsas, no sucateamento da superfície, sucateamento verdadeiro, de salário, de verbas, mas sem analisar esse sucateamento mais profundo, que exige mais radicalismo do que mais verbas e mais salários, que é fazer a revolução que a estrutura universitária precisa. Fica aqui meu apelo, não mais para que saiam da greve, não mais para que o governo atenda todas as reivindicações, mas pelo menos, fica aqui o meu apelo, que se discuta, mais do que salário e verba, se discuta o sucateamento do conceito de universidade que caracteriza o nosso sistema universitário brasileiro no momento. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer, agradecendo o tempo e com a esperança de que não cheguemos a concluir o 3º mês de greve. Que antes disso seja possível entender que o Brasil nem aparece que está, mas está sofrendo profundamente, porque ele está vivendo uma crise que terá consequências mais adiante, quando esses jovens de hoje, que vão se formar graças à reposição que não satisfaz de aula, quando esses jovens entrarem no mercado, quando esses jovens forem atender às necessidades científicas e técnicas que o Brasil tem. Aí, até ninguém vai lembrar, mas foi uma greve do passado que gerou uma certa degradação do conhecimento no nosso país. E esse é o século do conhecimento. Por isso, é preciso lembrar aos professores e ao governo que já estamos no século XXI.